Antes de começar a história, deixa nos comentários de onde você está assistindo. Agora respira fundo e aproveite. Nina nunca pensou que uma noite comum de trabalho poderia virar sua vida de cabeça para baixo. Aos 28 anos, ela era a assistente pessoal de Caio Montenegro, um magnata da tecnologia conhecido não só por sua fortuna bilionária, mas também pelo temperamento gelado e pela exigência quase desumana. Alto, sempre impecavelmente vestido, com olhos cinzentos que pareciam atravessar a alma de quem os encarava. Caio não era fácil de lidar, e talvez por isso Nina era a única que ainda conseguia trabalhar com ele depois de 2 anos. Naquela noite, tudo fugiu do script. Estavam hospedados no exclusivo Mirante Azul Resort, um paraíso escondido entre falésias e mar cristalino, onde Caio acabara de fechar um contrato histórico com investidores da Neurobyte Inc., empresa promissora no ramo de IA. Pela primeira vez em meses, ele parecia disposto a comemorar. "Relaxa hoje, Nina", disse Caio com a voz firme, mas surpreendentemente suave. Sentados num restaurante à beira-mar, o som das ondas se misturava às risadas dos executivos e ao tilintar das taças de vinho. Nina nunca o tinha visto tão humano. "Você já pensou em sorrir mais, Sr. Montenegro?", provocou ela, girando o vinho na taça. O rubor do vinho refletia nas luzes douradas do restaurante. Ele arqueou a sobrancelha, o canto da boca curvando-se num quase sorriso. "E você já pensou em parar de me chamar de senhor fora do escritório, senhorita?" Nina, a brincadeira seguiu noite adentro. Entre uma taça e outra, risadas, provocações e um inesperado jogo de quem aguentava mais. "Você tá ficando alto", comentou ela, apontando a colher como se fosse um microfone. "E você tá pior", devolveu ele, encostando no encosto. Da cadeira com um sorriso preguiçoso. Quando Caio se levantou, anunciou com falsa firmeza: "Vou pro quarto." Antes que eu confunda a taça com o saleiro, Nina riu sozinha. Ficou mais alguns minutos, sentindo o calor do vinho e o vento bagunçando seus cabelos soltos. Depois, cambaleou pelos corredores brancos do resort, todos idênticos. Os números das portas dançavam diante dos olhos semicerrados. 3:43. "É esse, né?", murmurou, vendo uma porta entreaberta. "Obrigada, universo", sussurrou, entrando sem pensar. Tirou os sapatos, largou a bolsa num canto e desabou no colchão macio como nuvem. "Melhor hotel do mundo", balbuciou, antes de mergulhar no sono. Mal sabia ela que estava na cama errada, e menos ainda, que estava prestes a dormir ao lado do homem que mudaria sua vida para sempre. A brisa da manhã invadiu o quarto com cheiro de mar e lençóis caros. O sol começava a se espalhar pelas frestas das cortinas quando Caio Montenegro entrou jogando o blazer sobre a poltrona. A cabeça ainda girava levemente por causa do vinho da noite anterior, mas nada o prepararia para o que viria a seguir. Ele caminhou até a cama, puxando a gravata com impaciência. Só queria um banho e um café bem forte, mas ao se virar para o colchão, parou. O coração bateu uma vez, forte. Depois, ficou em silêncio, como se também tivesse prendido a respiração. Tinha alguém dormindo ali. O cabelo castanho espalhado pelo travesseiro era inconfundível. A respiração suave, os pés descalços, a expressão de paz absoluta. Era Nina. Por um instante, Caio apenas observou, atônito. O cérebro tentava raciocinar. Será que ela estava passando mal? Será que alguém a trouxe ali por engano? Que droga! Ela entrou no quarto errado, murmurou, massageando as têmporas. Pensou em acordá-la, mas algo o impediu. Havia uma serenidade ali que ele nunca vira antes. Nina, sempre atenta, organizada, correndo de um lado para o outro com 1000 planilhas e reuniões, agora dormia como se nada mais no mundo importasse. Um sorriso involuntário escapou. Ele odiava quando isso acontecia. Caio deu meia volta, foi até a varanda e ligou para a recepção. "Oi, sim",
É o quarto 3:43. Preciso de um café duplo. E, por favor, tragam devagar. Nada de barulho. Desligou antes que perguntassem mais alguma coisa. Enquanto isso, Nina começou a se mexer. Virou de lado, abraçando o travesseiro como se fosse um bichinho de pelúcia, e soltou um resmungo sonolento. 5 minutinhos, Caio. Só mais 5. Ele congelou. Aquilo foi tão inesperado que ele quase riu. Quase. Minutos depois, ela abriu os olhos devagar, ainda sem perceber onde estava. A luz do sol a cegou por um segundo, e foi só então que viu ele, encostado, na varanda de braços cruzados, com uma xícara de café fumegante nas mãos e um sorriso enigmático no rosto. Dormiu bem, senhorita invasora de quartos? O grito veio automático. Meu Deus! E ela se encolheu nos lençóis, o rosto em chamas. Esse não é meu quarto? Não exatamente, respondeu ele com um olhar divertido. Mas pode ficar tranquila, você chegou antes de mim. Tecnicamente, eu invadi o seu sono. Eu achei que a porta estava aberta, completou ele. Sim, e agora você deve estar se perguntando o quanto me envergonha isso tudo. Sim, muito. Ela puxou o travesseiro para cobrir o rosto. Meu Deus, eu dormi na cama do meu chefe. Pelo menos não roncou, comentou ele, dando um gole no café. E fala dormindo, muito. Inclusive me chamou de Caio, num tom bem íntimo. Cala a boca. Ela quase gritou, e os dois explodiram numa risada inesperada. Era oficial. O dia já tinha começado de forma irreversivelmente caótica, mas no fundo, Caio sentiu algo diferente naquele caos. Algo que nem os contratos milionários, nem os aplausos dos investidores tinham sido capazes de provocar. E mal sabia Nina que aquele quarto errado talvez tivesse sido o acerto mais improvável da sua vida. Nina queria cavar um buraco no colchão e desaparecer, ou viajar no tempo e voltar 5 minutos antes de abrir aquela porta. Qualquer opção parecia mais confortável do que encarar Caio Montenegro com os cabelos bagunçados, a maquiagem borrada e a vergonha queimando cada célula do corpo. Ele, por outro lado, parecia incrivelmente à vontade. Ainda de camiseta preta e calça social, encostado no batente da varanda, com aquele maldito ar de quem sempre está no controle, mesmo quando claramente não está. Você quer café? Perguntou ele, erguendo a xícara como quem oferece uma trégua. Ou prefere um chá de camomila para acalmar o pânico? Quero sumir, serve? Respondeu ela, ainda encolhida entre os lençóis. Ele riu, de novo aquele riso rouco, inesperado. Vai ter que se contentar com café mesmo. Já pedi uma bandeja, com pão de queijo, inclusive. Ela olhou para ele desconfiada. Você come pão de queijo? Você acha que eu sou um robô? Retrucou, levantando uma sobrancelha. Não. Um vampiro, talvez. Daqueles que vivem à base de café, sarcasmo e metas trimestrais. Caio mordeu o sorriso. Estava se divertindo. Mais do que admitiria. Nina, com a cara amassada e a língua afiada, era um espetáculo à parte. E naquele momento, naquele quarto, sem as paredes do escritório entre eles, ela parecia ainda mais viva. A bandeja chegou minutos depois. Pão de queijo, frutas, croissants, 2 cafés e suco de laranja. O silêncio entre eles era confortável, surpreendentemente natural. Ela já tinha vestido o roupão do hotel e estava sentada à beira da cama, com as pernas cruzadas e o olhar fixo no copo de suco. Desculpa de novo, disse ela finalmente. Foi sem querer. Eu estava meio tonta. O resort é confuso. Relaxa, ele interrompeu dando de ombros. Você precisava descansar. E, sinceramente, foi a coisa mais interessante que me aconteceu em meses. Ela o encarou surpresa. Você está dizendo que gostou? Eu estou dizendo que você é imprevisível. E isso é raro. Nina sentiu o estômago virar. Não de vergonha, mas de algo mais profundo. Uma mistura de medo e curiosidade.
Era como se pela primeira vez estivesse enxergando o homem por trás do nome, do crachá, do título de CEO, e ele estava olhando para ela como se estivesse descobrindo uma coisa preciosa. Não conta para ninguém, tá? Ela pediu num sussurro quase infantil. Você acha que eu sairia por aí dizendo que acordei com minha assistente na minha cama? Ela riu de novo. É, melhor não. Seria estranho. Seria inusitado, corrigiu ele, com aquele meio sorriso, mas não ruim. E ali, entre goles de café e pedaços de pão de queijo compartilhados em silêncio, algo começou a mudar. Caio, o homem intocável, começou a ver Nina com outros olhos. E Nina, a mulher que conhecia cada detalhe da vida dele por planilhas e e-mails, começou a perceber que talvez não soubesse nada de verdade sobre o coração daquele homem. Ainda. Naquela manhã, depois do café silencioso e das trocas de olhares, que diziam mais do que qualquer relatório anual, Nina achou que seria o fim do assunto. Um erro engraçado, um episódio vergonhoso, algo para rir daqui a alguns anos, ou esquecer o mais rápido possível. Mas com Caio Montenegro nada era previsível. Ao voltarem para a agenda do dia, ele não mencionou o ocorrido nenhuma vez. Era como se a noite passada tivesse evaporado. A expressão dele voltara ao habitual, focada, controlada, quase fria. E isso a incomodou mais do que ela gostaria. Durante a reunião com os executivos da Neurobyte, Nina tomava notas, atualizava a apresentação e controlava o tempo com a precisão de sempre, mas uma parte dela observava, esperava. Um gesto, um olhar, qualquer sinal de que ele também sentira algo naquela manhã. Nada. Na saída da sala, ela caminhava ao lado dele em silêncio até que arriscou. Sobre hoje cedo. Já esqueci, cortou ele sem tirar os olhos do celular. A resposta caiu como um balde de gelo. Ela assentiu devagar, tentando fingir que não doeu. Mas doeu. Muito. Por que aquilo importava tanto para ela? Por que esperava que ele dissesse algo diferente? Temos um jantar com os investidores às 20 horas. Eu pedi ao concierge para te reservar uma massagem antes, se quiser, disse ele de repente. Ela parou, surpresa. Você pediu isso para mim? Sim. Achei que depois de invadir meu quarto merecia pelo menos um agrado, respondeu ele com um tom neutro, mas o canto da boca quase denunciava um sorriso. Obrigada, acho. No fim da tarde, Nina se permitiu aceitar o mimo. Na sala de massagem, entre óleos perfumados e música ambiente, sentiu o corpo relaxar, mas a mente não conseguia desligar. A figura dele voltava em flashes. O sorriso rarefeito, o jeito como a olhava sem falar nada, a calma incomum daquela manhã. Depois do jantar com os investidores, onde ele voltou a ser o Caio impassível de sempre, os dois subiram juntos pelo elevador do resort. A tensão entre eles era silenciosa, mas densa como o ar antes da tempestade. Boa noite, Sr. Montenegro, disse ela, ao parar em frente ao seu quarto. Ele a olhou por um segundo longo demais. Boa noite, Nina. Só isso. Mas foi a primeira vez que ele disse seu nome daquele jeito, sem formalidade, sem pressa. E, enquanto a porta se fechava atrás dela, Nina encostou as costas nela e fechou os olhos, porque naquele instante ela soube. Ele estava com medo, medo do que sentia, medo dela, e talvez, só talvez, medo de si mesmo. Na manhã seguinte, o céu parecia mais carregado. As nuvens encobriam o sol e a brisa leve do dia anterior tinha sido substituída por um vento inquieto, daqueles que anunciam mudanças ou confusões. Nina estava sentada na varanda do restaurante principal do resort, tomando seu segundo café da manhã, porque o primeiro no quarto tinha sido interrompido por um e-mail urgente de Caio.
Tentava focar na tela do tablet, atualizando a apresentação de última hora, mas a cabeça estava em outro lugar, mais precisamente no boa noite da noite anterior. A forma como ele dissera seu nome ainda ecoava dentro dela. Foi quando ela o viu. Caio, de camisa clara e calça social, caminhava em direção ao restaurante com uma mulher ao lado. Alta, elegante, óculos escuros e uma confiança que beirava o arrogante. A mulher tocava o braço dele com intimidade e Caio deixava. O coração de Nina afundou sem aviso. Ela tentou não olhar, tentou se concentrar nos gráficos do tablet, mas era impossível. O olhar dela se atraía como um ímã para o homem que, até ontem, estava dividindo pão de queijo com ela na cama. Eles se aproximaram da mesa ao lado. Ele notou Nina primeiro. Nina, disse, com um leve aceno de cabeça. Formal, distante. Bom dia, respondeu ela, se esforçando para manter a voz firme. Essa é Lorena, ela trabalha com os investidores de Paris. Está nos acompanhando até o final da semana. Prazer, disse Lorena com um sorriso que não chegava aos olhos. Você é a secretária, certo? Assistente executiva, corrigiu Nina com um sorriso tão educado quanto gelado. Caio desviou o olhar, desconfortável. Ela percebeu. Eles sentaram-se e Nina fingiu revisar e-mails. Mas cada risada de Lorena cortava mais fundo do que ela queria admitir. Era como ver um espelho quebrando aos poucos. Todas as ilusões da intimidade que pensou ter compartilhado com ele pareciam escorrer por entre os dedos. Quando finalmente saiu dali, precisou respirar fundo no jardim do resort. Se apoiou na mureta de pedra e fechou os olhos. Idiota, murmurou para si mesma. Você é a assistente dele, nada mais. Mas pela primeira vez em 2 anos, essa verdade doía mais do que deveria. Mais tarde, de volta ao quarto, uma notificação apareceu. No tablet, mensagem de Caio M. Preciso falar com você, no terraço, agora. Ela hesitou. Pensou em ignorar. Pensou em responder com frieza. Mas ela foi. Chegando lá, ele já a esperava, mãos nos bolsos, semblante fechado. Por que você saiu assim hoje cedo? Perguntou ele direto. Porque meu trabalho estava feito, respondeu ela, seca. Ou você queria que eu servisse o café? Da Lorena também? Ele deu um passo na direção dela. Não é o que você está pensando. Ah, não? Porque pareceu que vocês estavam bem, íntimos. Nós já fomos no passado. Ela apareceu sem avisar. Eu não gostei, mas não podia ignorar. Nina cruzou os braços. Você não precisava me explicar nada. Eu sou só sua assistente, lembra? Silêncio. Você não é só isso, Nina, disse ele finalmente. A voz dele tinha aquela rouquidão, contida, cheia de algo que ela não sabia nomear. Ela sentiu a respiração falhar, mas não cedeu. Então prova. Porque eu não sou brinquedo de ninguém, Caio, nem mesmo o seu. E saiu. Dessa vez, foi ele quem ficou parado, encarando o rastro. Dela como se tivesse acabado de perder algo que ainda nem sabia como segurar. Caio nunca foi um homem de correr atrás. Na verdade, ele construiu impérios justamente porque sabia como manter tudo sob controle. Pessoas, empresas, situações, mas havia algo em Nina que escapava completamente das suas regras. Ela era leve e imprevisível, como uma música que mudava o ritmo quando ele achava que tinha aprendido a melodia. E agora, ela estava se afastando. Durante o resto do dia, ele a observou de longe. Nina não o evitava abertamente, mas estava diferente. Profissional demais, educada demais, sem sorrisos espontâneos, sem provocações, sem ela. Na reunião com os diretores da Zetacom, ela se sentou distante, anotou tudo com precisão, mas não trocou uma única piada, nem mesmo quando ele errou uma sigla, e ela normalmente o corrigiria com aquele olhar de "você sabe que eu sei". Ele sentiu falta até disso. No fim da tarde, decidiu que precisava agir.
Digitou várias mensagens, apagou todas, chegou a ir até o quarto dela, mas voltou no meio do corredor. Ele era Caio Montenegro, não implorava, mas também não deixava as coisas passarem assim. Então, ele fez o que sabia. Agiu com atitude. Às 18 horas, quando Nina saía do spa com os cabelos úmidos e a expressão cansada, um motorista do resort a interceptou com um envelope preto. Senhorita Nina, isso é para você. Dentro, um bilhete escrito à mão. Me encontre na varanda do 15º andar às 19 horas. Traga sua raiva, seu sarcasmo, e se ainda tiver aquele sorriso que me desarma. Ela riu sozinha, porque era tão a cara dele. Direto, mas com aquele toque dramático. No horário marcado, foi. Encontrou a varanda iluminada por tochas discretas, uma mesa posta com 2 taças de vinho e um prato de tortas salgadas que ela amava. Ele lembrava disso? Caio estava de pé, sem paletó, as mangas da camisa dobradas, como se não quisesse assustá-la com a formalidade de sempre. Não pensei que você viria, disse ele, e perder essa chance de te ver tentando ser fofo? Jamais. Ele sorriu, aliviado. Eu mereço isso. Você merece bem mais, mas estou com preguiça hoje. Ela se sentou, ele a acompanhou. Por que fez isso, Caio? Porque estou tentando entender por que alguém que sempre esteve do meu lado agora me olha como se eu fosse um estranho. Nina ficou em silêncio. Você não é minha funcionária qualquer, Nina. Você me conhece melhor que todo mundo. Você sabe quando eu estou irritado só pelo jeito que eu respiro. Você me manda mensagens me lembrando de comer quando eu esqueço. Você sabe até qual música eu ouço escondido quando estou no limite. Ela cruzou os braços, tentando não se deixar levar. E mesmo sabendo tudo isso, você me deixou ficar com aquela impressão, a de que não significo nada. Ele a olhou fundo, como se esperasse uma explosão. Mas o que veio foi um sussurro. Isso que te assusta, Caio, significar algo para mim. Ele não respondeu, apenas estendeu a mão sobre a mesa, com a palma virada para cima. Ela olhou, hesitou e colocou a dela ali. Simples, silencioso e totalmente revolucionário, porque naquele gesto os dois entenderam. Havia um ponto sem retorno, e eles estavam a um passo de cruzá-lo. O toque das mãos foi breve, mas intenso. Depois disso, Caio e Nina passaram a se mover de forma diferente um com o outro. Havia mais cuidado, mais silêncio carregado de tudo que não era dito. Naquela noite, eles conversaram por horas. Sem contratos, sem relatórios, sem máscaras. Ele contou como cresceu sem pai, como a mãe costurava vestidos para pagar as contas, como prometeu para si mesmo que nunca dependeria de ninguém. E hoje, você depende de mim, disse ela, com um sorriso suave. Mais do que eu gostaria de admitir, respondeu ele. Foi íntimo, quase perigoso. Mas pela primeira vez, Caio não correu do que sentia. E Nina... Bom, ela estava se deixando levar. Na manhã seguinte, o clima parecia outro, mais leve. Caio estava brincando com a gravata. Sim, brincando. Quando Nina entrou no saguão do resort para entregar a programação do dia. Ele ergueu os olhos e sorriu, como quem achou o que procurava. Você dormiu bem? Melhor do que nas outras noites, respondeu ela. Mesmo sem invadir meu quarto? Eles riram. Pela primeira vez, o mundo parecia simples. Mas, como sempre, a calmaria não dura para sempre. No meio da tarde, Nina recebeu uma mensagem de um número que ela não via há meses. Lucas, soube que você está na cidade. A gente pode conversar? Seu coração gelou. Lucas era o ex, o primeiro amor, o quase noivo, a maior decepção da vida dela. O cara que sumiu quando ela mais precisou e que agora simplesmente mandava mensagem como se nada tivesse acontecido. Ela não respondeu. Mas a cabeça ficou bagunçada o resto do dia. E claro, Caio percebeu. Você está estranha. Aconteceu algo? Não é nada.
mentiu ela. Ele não insistiu. Mas o olhar dele dizia que não comprava aquela desculpa. À noite, durante um jantar com os sócios asiáticos, Nina recebeu outra mensagem. Lucas, tô no saguão. Se não quiser me ver, tudo bem, mas eu só quero explicar. Ela congelou. A curiosidade e a raiva se misturaram no peito, e quando menos percebeu, estava no elevador, descendo. O saguão estava quase vazio, e lá estava ele, Lucas, de camisa clara, cabelo desalinhado, com o mesmo sorriso arrependido que usava sempre que aprontava. Nina, ela cruzou os braços. Fala logo. Eu fui um idiota. Eu sei, mas eu estava perdido. E quando eu soube que você estava aqui com esse cara, eu só precisava tentar. Você não sabe de nada. Sei que ainda penso em você toda noite. Sei que te perdi. E que agora alguém como ele pode te fazer esquecer quem eu fui. Ela respirou fundo. Queria gritar, bater, chorar, mas ficou calada. Você já fez isso antes, Lucas. Me largar. E voltar quando percebe que não achou ninguém melhor. E agora? Você vai fugir também, Nina? Foi nesse exato momento que Caio apareceu na entrada do saguão. Ele viu os dois. Viu o jeito como Lucas tocava o braço dela, e a expressão dele mudou. Frio, fechado, como se tivesse acabado de levantar todas as paredes que derrubara nos últimos dias. Espero que não esteja interrompendo, disse Caio, com a voz mais gelada. Que Nina já ouvira. Ela tentou explicar, mas ele não esperou. Temos reunião com os acionistas europeus. Se você tiver um tempo, entre encontros pessoais, claro. E foi embora. Nina ficou ali, dividida entre dois passados. Um que voltava querendo consertar e outro que, por orgulho, começava a se fechar de novo. Mas, no fundo, ela sabia. Só um deles fazia seu coração bater de verdade. Caio não conseguiu dormir naquela noite. Mesmo deitado na cama mais cara do resort, mesmo com o barulho das ondas quebrando lá fora, o que ecoava mais forte era a imagem de Nina com aquele homem. Lucas. O nome dele queimava como álcool em ferida aberta. Por que doía tanto, afinal? Ele era Caio Montenegro, milionário, respeitado, quase inalcançável. Não devia estar abalado por uma assistente com um passado mal resolvido. Mas estava. Do outro lado do resort, Nina encarava o teto do próprio quarto, com o coração espremido entre a mágoa e a raiva. Lucas tinha ido embora. De novo, e Caio tinha fechado a cara como se ela fosse culpada por todo o passado que ela mesma evitava lembrar. Ela queria gritar, queria socar uma almofada, queria respostas. Na manhã seguinte, o clima era sufocante. Eles se encontraram no café da manhã. Ele leu relatórios como se ela não estivesse ali. Ela serviu o café dele como quem serve um estranho. Tudo profissional, tudo contido. Tudo errado. Às 10 horas, uma reunião com a diretoria francesa. Nina anotava tudo, mas não ouvia nada. Caio falava firme, mas a mente dele estava presa na imagem dela, olhando para outro homem. Quando a reunião acabou, ela o seguiu até a varanda do salão. Precisamos conversar. Ele nem virou o rosto. Sobre negócios? Não finge, Caio, por favor. Não comigo. Ele encarou o mar por um instante antes de responder. Você sabe o que me irrita? Eu deixei você entrar. Contra tudo que eu sempre fiz. Te dei espaço. Te mostrei partes de mim que ninguém conhece. E ontem, você foi atrás dele. Eu fui me defender, Caio, não me justificar. Mesmo assim, você escolheu ouvir ele. Não a mim. Ela respirou fundo. Porque você não me deu chance. Você apareceu, jogou uma frase cortante e saiu como se eu fosse uma qualquer. O silêncio se estendeu por segundos que pareciam minutos. Você não é qualquer uma, Nina. Ele disse por fim, a voz baixa, mas carregada de verdade. Talvez seja isso que me apavora. Ela deu um passo à frente. Então me deixa ser mais, mas com você, do seu lado. Não no rodapé da sua agenda, não como mais um número da sua equipe. Os olhos dele encontraram os dela.
e ali estavam todas as respostas não ditas. Você me quer, Caio? Ele não respondeu com palavras. Deu um passo à frente. E então, outro. E, finalmente, tocou o rosto dela com a delicadeza de quem segura. Algo que pode quebrar. Desde a primeira noite em que você invadiu meu quarto e dormiu como se fosse sua cama. Ela riu, emocionada. Eu estava bêbada. E eu nunca estive tão sóbrio. Os lábios se encontraram. Enfim, não foi urgente, nem desesperado. Foi um beijo de alívio, como se os dois soubessem que estavam cansados de lutar contra algo, que sempre foi inevitável. Ali, naquela varanda, o chefe e a assistente desapareceram. Restaram apenas dois corações finalmente na mesma página. Por 2 dias, Caio e Nina viveram num universo paralelo. Trabalhavam sim. Participavam das reuniões, dos eventos e das negociações do resort. Mas bastava um olhar entre eles e o resto do mundo sumia. Ela agora sabia o sabor do café dele sem perguntar. Ele decorou o tom da risada dela e fazia questão de provocar, só para ouvir de novo. Beijos roubados em elevadores vazios, toques disfarçados por baixo da mesa, silêncios que diziam tudo. Era doce. Era real, mas era secreto. E os dois sabiam que mais cedo ou mais tarde alguém ia perceber. Foi numa tarde chuvosa, enquanto Nina organizava os últimos detalhes do jantar com os acionistas da Nelsat Corp, que o primeiro sinal de problema surgiu. Ela recebeu um e-mail com o título Relações Pessoais Indevidas, sem nome, sem assinatura, mas com uma foto em anexo, ela e Caio, na varanda, de mãos dadas. O sangue gelou. Na mesma hora, ela correu até o quarto dele. Caio, alguém sabe. Ele pegou o celular, leu o e-mail e fechou os olhos por alguns segundos. Droga. Isso pode virar um escândalo. Vão dizer que eu consegui meu cargo. Com favores, que você me protege, que isso é antiético. Ele balançou a cabeça, andando de um lado para o outro. Vamos agir com calma. Ver quem mandou. Talvez seja só uma ameaça vazia. Não é vazia, Caio. É real. E vai respingar na sua reputação, na empresa. Ele a olhou e, pela primeira vez em dias, havia medo no olhar dele. Não do que sentia por ela, mas de ter que escolher. Mais tarde, durante o jantar com os acionistas, o clima estava pesado. Um dos conselheiros, o Sr. Guerra, se aproximou com um sorriso educado demais. Sr. Montenegro, assistente Nina, belo trabalho no evento. Aliás, estão muito entrosados ultimamente, não? Nina congelou. Caio manteve a pose. Quando se tem uma assistente competente, tudo flui melhor. Mas sabia que o comentário não era inocente. Horas depois, de volta ao quarto, Nina estava sentada na beira da cama, mexendo no zíper da bolsa sem foco algum. Talvez seja melhor eu me afastar, disse, quase num sussurro. Caio estava de pé com as mãos nos bolsos. Você está dizendo isso por causa de boatos? Não. Estou dizendo isso porque sei como o mundo funciona. Eu sei o que eu sou para essa empresa, Caio. E eu sei o que você é. O jogo é desigual. Ele se aproximou, se ajoelhou diante dela. Eu não quero te perder, mas também não quero que você se machuque por minha causa. Ela o encarou, os olhos marejados. Então, o que a gente faz? E foi aí que ele disse a única coisa que ela não esperava. A gente volta para São Lúcio, e dessa vez, juntos. Nina piscou sem entender. Como assim? Eu não vou mais esconder você, nem o que sinto. Vamos enfrentar isso. Se o conselho quiser me pressionar, que pressione. Se eu tiver que abrir mão de um cargo, que seja. Mas eu não abro mão de você. O coração dela disparou. Você está mesmo disposto a tudo isso? Por você? Sim. Porque entre a empresa e o que a gente tem, eu escolho você. Ela sorriu, chorando. Então vamos. Vamos voltar. Mas dessa vez, de mãos dadas. A volta para São Lúcio foi silenciosa. Mas não era o silêncio do medo. Era o silêncio de quem está prestes a fazer história.
Nina chegou no escritório com a cabeça erguida, os passos firmes e um blazer que parecia armadura. Caio, ao lado, com a mesma presença de sempre. Mas os olhos procuravam apenas os dela. A notícia correu pelos corredores como um incêndio. Você viu? Eles chegaram juntos. Você acha que é verdade? Será que isso vai afetar o futuro da empresa? No fim da tarde, o e-mail convocando a reunião extraordinária do conselho caiu na caixa de entrada de Caio. Assunto: conduta executiva e alinhamento ético. Ele sabia o que vinha, mas não hesitou. Ao entrar na sala de reuniões, todos os olhares estavam nele. 12 homens e mulheres sentados em poltronas de couro. Planilhas abertas, olhares frios, dedos cruzados. O presidente do conselho, Sr. Amaral, foi direto. Sr. Montenegro, recebemos denúncias de envolvimento pessoal com uma subordinada direta. Isso pode comprometer a ética e a imagem da empresa. Caio respirou fundo. Sim, estou envolvido com a minha assistente. Mas antes que façam julgamentos, preciso lembrar o que ela representa. Todos se entreolharam. Nina Rocha não é apenas uma assistente. Ela salvou pelo menos 3 contratos nos últimos 2 anos. Evitou perdas milionárias com sua organização. E sim, trouxe equilíbrio à minha gestão. Ele pausou. Se ela tivesse outro sobrenome ou um cargo mais alto, talvez ninguém aqui ousasse questionar o envolvimento. Mas como é uma mulher jovem, eficiente e que nunca se impôs como deveria, acham fácil tentar diminuí-la. Nina, do lado de fora da sala, ouviu tudo, com lágrimas nos olhos e orgulho no peito. Se manter esse relacionamento significar que eu perco o cargo de CEO, então perco. Mas perco de cabeça erguida, porque não vou mais viver uma vida onde não posso amar alguém por medo de parecer fraco. Silêncio. Um dos conselheiros pigarreou. Isso é uma confissão? É um posicionamento. Pela primeira vez em anos, estou me posicionando por algo que realmente importa. Depois disso, tudo foi rápido. O conselho votou. O clima era tenso, mas para surpresa geral, Caio permaneceu no cargo, com uma recomendação clara: separar com transparência as relações pessoais das profissionais. Ele saiu da sala, encontrou Nina no corredor e não disse nada. Apenas a puxou pela cintura e a beijou, ali mesmo, na frente de quem quisesse ver. Meses se passaram. Nina agora era chefe de projetos estratégicos, com um novo cargo, novas responsabilidades e o mesmo coração acelerado sempre que ele entrava na sala. Caio continuava firme no comando da empresa, mas agora sorria mais. E sempre que podia, levava café para ela na sala ao lado. Uma vez por semana, ainda brincavam com o passado. Lembra quando você invadiu meu quarto? Claro, o travesseiro era ótimo. Mas sabe o que foi melhor? O que? Ter te encontrado ali, quando eu nem sabia que te procurava. E foi assim, de um quarto errado, nasceu o amor certo.